Padre Doutor José Eduardo. Quando nós falamos sobre a família como célula madre da sociedade e defensora por natureza da vida, para mim é inevitável que nós voltemos aos textos de Aristóteles. Por quê? Aristóteles é o maior filósofo da antiguidade, superado apenas no período cristão, em certos aspectos. Ele era um homem, pai de família, aluno de Platão, que se dedicou de verdade à procura da verdade, mas de um modo muito concreto e prático. Era alguém que estava, digamos, impregnado do amor pelas coisas concretas, pela realidade, digamos, direta, nua, crua, verdadeira. Não era um filósofo que estivesse se refugiando em, digamos assim, discursos idealistas. E mais do que um filósofo, Aristóteles é o inventor, propriamente dito, do método científico. Ele descobriu com intimidade como é que a mente humana efetivamente progride nessa marcha rumo à verdade, mas sempre partindo da realidade mesma, ou seja, sem tentar colocá-la dentro de cânones meramente formais. Aristóteles é o mestre do concreto. E em toda a sua obra filosófica, ele procedeu da realidade direta até, digamos, as noções mais abstratas. Ora, no que diz respeito à política, ele procedeu exatamente desse mesmo modo. Ele escreveu uma obra chamada A Política, e a pré-história dessa obra se constitui de uma coleta feita por ele de todas as constituições disponíveis e alcançáveis no seu tempo. Ele fez com que as pessoas fossem atrás de leis, de patrimônios legislativos daquele período. Ele quer ter contato com essa sabedoria cristalizada na lei das nações, nas leis dos povos. Aristóteles, ele não escreveu propriamente como se fosse um autor de literatura. Os seus livros são as suas anotações de aula. É por isso que não é muito fácil lê-las, porque há um grau de autenticidade muito grande naquilo que ele escreve. São Tomás percebeu isso, e por isso São Tomás, no seu período em que havia uma certa aversão na igreja ao pensamento de Aristóteles, ele comentou Aristóteles linha por linha, justamente para recuperar, para resgatar a filosofia aristotélica desses equívocos que acompanhavam, digamos assim, a sua leitura, a sua interpretação. Ora, e é justamente quando ele escreve A Política que ele tenta, de uma maneira formidável, enxergar aquilo que eu chamaria de ontogênese da sociedade, ou seja, a origem do ser da sociedade humana. Houve, na modernidade, alguns sociólogos que tentaram fazer o mesmo, mas com um procedimento diferente. Por exemplo, Mircea Eliade tentou traçar
ou melhor dizendo, rastrear a origem da sociedade humana, mas remontando a vestígios de tipo arqueológico. E Luiz Pincel Eliade tinha a convicção de que o elemento aglutinador das sociedades humanas era a religião. Ele achava isso. E ele conseguiu até certo ponto provar aquilo que ele estava dizendo. No caso de Aristóteles, a prova, obviamente, não era de tipo arqueológico, mas também não era de tipo meramente lógico. Aristóteles olhava para a realidade e chegava à conclusão de que não poderia, dada a realidade ser tal como é, haver outro modo para que a sociedade inteira obtivesse sua gênese, a não ser por uma célula primária chamada família. Por quê? Em primeiro lugar, porque está impresso, por assim dizer, no sistema da natureza humana, que o homem seja gestado no entorno de um relacionamento sexual e, visto que o ser humano, diferentemente dos animais, não se sustenta, não subsiste, não se conserva sozinho, a família está pressuposta na estrutura mesma da natureza humana. Caso contrário, não existiria história. Se o homem não surgisse dentro da família, a história humana simplesmente seria uma hipótese. Ela não teria acontecido. Porque nenhum bebê se sustenta sozinho. Portanto, quando Aristóteles faz a história humana remontar à família, ele não está procedendo de modo idealista, como alguém que imagina um princípio do qual, de uma maneira lógica, ele extrai a história humana. Ele está partindo do princípio de que a realidade é tal como nós a observamos. A realidade é exatamente assim mesmo. Ora, séculos mais tarde, a teoria aristotélica foi melhor desenvolvida. São Tomás fez isso de maneira magistral, mostrando, tanto no seu comentário como em questões posteriores, como na verdade, sem a família, seria impossível inclusive a noção de sociedade. O homem se destruiria. Aquilo que forma o homem moralmente, aquilo que incute virtudes no homem, não é outra coisa senão a sociedade familiar. Ele é a base educacional. É aquela que faz com que o indivíduo saia do seu estado puro de natureza e entre naquilo que nós chamamos de cultura. Ou seja, ele se torna capaz de entender o bem, de praticar o bem, de reprimir as suas más paixões, de deixar, digamos assim, as suas tendências positivas aflorarem, de se encaminhar de um modo ordenado, simplesmente porque ele foi acompanhado com amor, porque ele foi levado docilmente. Ele não aprendeu na base da pancada, ele não aprendeu de um modo impessoal, distante, mas ele aprendeu no carinho de um acompanhamento todo pessoal, porque na família ele é efetivamente alguém amado por si mesmo. É uma pessoa que lida com uma finalidade. Ora, quando São Tomás reflete de uma maneira muito mais profunda sobre aquelas ideias que Aristóteles tinha esboçado na sua política, o que São Tomás faz é simplesmente mostrar como a família não é uma base para a sociedade de modo fictício. Nós podemos ter
defesa meramente romântica da família e da vida. Uma defesa da vida e da família que seja sentimental, dogmática, pouco fundada na razão, sem base filosófica. Essa defesa da família não serve para quase nada. Por quê? Porque nós não conseguimos rastrear a origem histórica de como a aversão pela família e também pela defesa da vida entrou no coração do ser humano. Isso não foi sempre assim. Nós, muitas vezes, nos perguntamos por que as pessoas não querem lutar contra o aborto? Por que as pessoas não querem lutar para defender a família? Eu já estou respondendo essa pergunta. Quando eu digo que a família pertence à natureza do ser humano, eu estou dizendo que ser contra a família e ser contra a vida são coisas contra a natureza. E, portanto, defender a vida e defender a família não é algo que está instalado na nossa natureza. Porque ninguém foi criado para lutar contra aquilo que é óbvio para a sua própria natureza. Portanto, para lutar contra o aborto, para lutar contra as ideologias que minam a noção de família na sociedade, para lutar contra as ideologias políticas que dão suporte à luta contra a vida e contra a família, nós precisamos fazer algo que, de certo modo, se opõe à nossa tendência natural. Ou seja, é um duplo trabalho contra a natureza, que requer muito mais de nós. Portanto, se nós quisermos entender como surgiu a ideologia que apregou a cultura da morte como um dever, se nós quisermos entender como surgiu a ideologia que apregou, juntamente com a cultura da morte, a destruição da família como um valor, nós não temos outra alternativa senão remontarmos às origens filosóficas desses problemas. Ou seja, como se articularam forças políticas, filosofias, condicionamentos históricos, visões do homem, para que surgissem as ideologias que dão suporte a esse tipo de pensamento. Ora, o primeiro esforço de fazer uma leitura da história em termos de remontar a origem dos fenômenos de uma maneira integral foi com Santo Agostinho em A Cidade de Deus. A Cidade de Deus de Santo Agostinho constitui um esforço de, eu diria, meta-história. Ou seja, ele está fazendo uma síntese da história humana com base na razão e na fé. Ele divide a história em períodos, ele mostra como existem duas estruturas básicas na história, aquilo que ele chama de cidade dos homens, mundo pagão, e aquilo que ele chama de cidade de Deus, ou seja, a vida da graça, que dá um sentido novo para todas as dinâmicas históricas da humanidade, que culmina com o reinado e o retorno posterior de Cristo. E ali, na Cidade de Deus, nós temos como pontinho do esforço que nós podemos fazer para, retornando a todo o encadeamento de processos históricos que nos antecedem, tentar entender qual é a raiz daquilo que nós chamamos de cultura da morte.
Nietzsche, outros filósofos tentaram compor filosofias da história. Talvez aquela que ficou mais conhecida tenha sido a obra Filosofia da História, do Hegel, que na verdade também não foi uma obra escrita por ele, foram aulas dadas por ele, que foram anotadas e revisadas por ele posteriormente. E depois os intentos da filosofia marxista em geral, que se apresenta como uma história materialista, que tenta explicar a história a partir só do ponto de vista da matéria e da luta de classes. Ora, se nós tentássemos, a partir dos princípios que nós temos, apresentar uma divisão da história que nos permitisse enxergar onde surgiram os condicionamentos que possibilitaram o surgimento do que nós chamamos de cultura da morte, nós basicamente poderíamos dividir a história humana em 4 grandes períodos, e talvez nós estaríamos para entrar agora num novo período. Um período que pode ser muito dramático para todos nós. Ora, o primeiro período da história humana é toda a antiguidade até o estabelecimento do Império Romano. Por quê? Nesse primeiro período da história humana, a humanidade vivia em guerra. Você, de repente, estava lá na sua aldeia, estava na sua cidadezinha, e era invadido por um exército estrangeiro, e você só ia saber quem estava te levando como escravo no dia seguinte, quando sabia. Às vezes entrava com um exército estrangeiro, e você não sabia a língua, aquelas pessoas simplesmente, de uma maneira muito bruta, invadiam o seu território, te levavam como escravo, e até você entender o que estava acontecendo, poderia se passar meses, inclusive. Olha, eu queria pedir, por favor, que mantivesse essa porta fechada, porque o barulho da chuva entra aqui, e aí atrapalha muito. Ora, o que acontece é que nós temos na antiguidade uma sequência de impérios que se estabelece. No livro de Daniel, inclusive, o profeta fala um pouco disso. O Império Babilônico, ou seja, é um território que consegue ter um predomínio militar mais forte do que os outros. Depois o Império Medo-Persa, que vence o Império Babilônico. O Império Grego, helenista do Alexandre Magno, que ensinou grego para o mundo inteiro. E por fim tudo isso eclode no aparecimento do Império Romano. O Império Romano era um império militar, ou seja, se impunha unicamente pela força militar. Houve um período de apogeu filosófico na Grécia Antiga, mas com o poderio militar romano, esse momento, digamos assim, de transfiguração filosófica foi abafado, mas acontece que o Império Grego tinha ensinado o grego para o mundo. Então veio o Império Romano, e com o Império Romano começa o período que nós chamaríamos de Pax Romana, a paz romana, ou seja, para as guerras internas do Império. Os povos começam a viver em paz debaixo do domínio do Império. A Pax Romana possibilitou o estabelecimento de estradas seguras, o estabelecimento de vias de comunicação marítima, o estabelecimento de uma consolidação cultural através da língua grega e também da língua latina. O grego não era a língua da alta cultura, mas era a língua de comércio. Então, o latim, sim, era a língua da alta cultura.
justamente nesse período que Nosso Senhor escolheu se encarnar. Por quê? Porque foi realmente o melhor período para que ele fizesse isso. Um período em que você tinha uma cultura de base unificada na língua grega. O Novo Testamento todo foi escrito em grego. E ao mesmo tempo você tinha estradas que possibilitavam viagens apostólicas por todo o território do Império. Com a encarnação de Nosso Senhor, começa o terceiro período da história humana. O primeiro vai até o Império Romano, o segundo vai do Império Romano até, digamos, o seu fim, que intersecciona com um período, que é o período da encarnação e do surgimento da igreja. Ora, os apóstolos começam a pregar o Evangelho. O Evangelho vai se difundindo na base da sociedade. Como explica muito bem o livro O Crescimento do Cristianismo, do Robin Starr, o que Nosso Senhor fez foi algo fundamentalmente maravilhoso, extraordinário. Ela surgiu da base da sociedade. Ela não veio de cima para baixo, ela veio de baixo para cima. O Evangelho era espalhado no mesmo ritmo que se crescia uma família normal. Como diz Santo Agostinho, acerca de Santa Mônica, ele diz: eu recebi o Evangelho com o próprio leite materno. Porque o modo de expansão do Evangelho é realmente na base da sociedade. Ora, o crescimento do cristianismo foi lento, mas foi exponencial. 4 séculos depois, o Império cai, e com a queda do Império Romano, surge a cristandade. Ora, a cristandade é um período em que as sociedades humanas começam a ser construídas não apenas com base na família, mas também com base no Evangelho, com base no ensino do Evangelho, com base na evangelização. A cristandade foi um período em que efetivamente a igreja conseguiu fazer com que a sociedade introjetasse na sua estrutura valores intrinsecamente surgidos do Evangelho. A caridade cristã, a hospitalidade, o amor à cruz, o amor ao sofrimento, a dedicação pelos outros, a abnegação, o esquecimento próprio, foram surgindo por todos os lados grandes instituições de caridade. A igreja foi ensinando os povos a apreciarem o Evangelho. E isso realmente trouxe para o mundo, na estrutura, no âmago mesmo da realidade, uma novidade ímpar. Ou seja, Jesus soube fazer uma verdadeira modificação na estrutura social. Ele fez isso e a igreja realizou isso. O que acontece é que, a partir do século XIII, o Ocidente começa a entrar em declínio. Com o surgimento das universidades, começa o surgimento das ideologias. A primeira grande ideologia foi o nominalismo, que tem raízes islâmicas profundas. Com o nominalismo, o qual eu não tenho tempo de explicar aqui, surgem outras ideologias. Vem a Reforma Protestante, que divide
espiritualmente o Ocidente. O cristianismo é chagado por uma divisão, e essa divisão vai se multiplicando. Um terço da cristandade do século XVI abandona a igreja. A crise se acentua. Surgem outras ideologias que começam a semear no intelecto humano enganos cada vez mais difíceis de se discernir. Mas é no século XVIII que nós podemos dizer que começa a quarta fase da história, especialmente aqui no Ocidente. O que acontece no ano de 1750? Que na verdade é uma data simbólica. Acontece a chamada Revolução Industrial.